céus, um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecer, o frio aquecer. Dai a vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém. Feliz domingo de Pentecostes para todos. É Padre Amarildo quem tem a alegria de mais uma vez entrar no seu lar para partilhar com você a palavra de Deus, a palavra da igreja, neste domingo especial, domingo de Pentecostes. A liturgia da Igreja Católica, ela se organiza ao redor de 3 grandes festas. Natal, quando celebramos o mistério da encarnação, Deus se fez carne, Deus se fez gente. Ele esvaziou-se do poder e da glória e assumiu a nossa humanidade para nos compreender, para nos salvar. Páscoa, quando celebramos o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor. Novamente, continuando o mistério da encarnação, Ele assumiu a realidade dura e difícil do sofrimento e até a nossa morte Ele vivenciou. Mas ressuscitou, celebramos a Páscoa. E agora celebramos Pentecostes. Deveríamos, como celebramos Natal, como celebramos Páscoa, celebrar também com grande alegria, com solenidade, Pentecostes. Por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo de Pentecostes. Depois que Jesus subiu aos céus, que terminou a sua missão como pessoa humana aqui neste mundo, começou a missão do corpo místico de Cristo. A nossa missão como igreja, como continuadores da sua obra. Lá no capítulo 20 do Evangelho de São João, a leitura que ilumina a liturgia deste domingo, vamos ver Jesus dizendo: como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é a presença de Deus no nosso meio. Primeiro é o Espírito da verdade. É aquele que vai atualizar a palavra de Jesus em nossa vida. É aquele que vai fazer com que Jesus nunca se torne um personagem do passado, mas seja sempre o Senhor,
Como Ele era ontem, Ele é hoje, será por todo sempre o Senhor. É o Espírito Santo quem atua na igreja, quem atua em nós, dando-nos a fé, dando-nos a caridade, que é a virtude mais importante, e dando-nos a esperança que não decepciona. É o Espírito Santo quem nos congrega na igreja, como os membros estão ligados ao corpo. É a segunda parte da segunda leitura de hoje, desse texto tão bonito da carta aos Coríntios, que lembra que assim como há um só corpo, todos nós fazemos parte como membros vivos, iluminados pelo Espírito Santo que suscita na comunidade dons e carismas. Vamos cumprir a nossa missão, procurando fazer a nossa parte para a vida, para a salvação da humanidade. Vamos fazer a nossa parte em vista do bem comum. O Espírito Santo não é um dom para o indivíduo isolado, para se exaltar diante dos outros, eu sou ungido. Não. O Espírito Santo está a serviço da missão. O Espírito Santo visa o serviço, para que a nossa missão seja de fato um serviço cristão, seja de fato um serviço à vida, à felicidade, à salvação da humanidade. O Espírito Santo é presença de vida no nosso meio. É o amor que uniu o Pai e o Filho. O Pai amou tanto o Filho amou tanto o Pai, que esse amor cresceu, que esse amor transbordou e se derramou para nós. É o Espírito Santo quem nos faz participar dessa comunhão de vida que é a Santíssima Trindade. É o amor de Deus que se manifesta na nossa vida, a ponto de São João poder dizer: quem ama conhece a Deus, quem ama permanece em Deus e Deus permanece nele. Queridos irmãos, queridas irmãs, sem o Espírito Santo, a Bíblia se torna um livro de antiguidades. Sem o Espírito Santo, Jesus Cristo se torna um personagem do passado. Sem o Espírito Santo, a igreja se torna uma instituição simplesmente humana. Sem o Espírito Santo, a liturgia se torna um ritual vazio. Não é à toa que em todo o sacramento está o rito da imposição das mãos, invocando o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a evangelização se torna propaganda. Mas, como Jesus subiu aos céus, Jesus Cristo não é um personagem do passado, Ele é o Senhor. Porque Jesus subiu aos céus e cumpriu a promessa e nos enviou o Espírito Santo, a Bíblia não é um livro de antiguidades. É palavra atual, sempre atual, que ilumina a nossa vida, que nos revela a bondade, o amor, a fidelidade de Deus. Porque Jesus enviou-nos o Espírito Santo, a liturgia não é um ritual vazio, mas é memorial da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus. Porque Jesus subiu aos céus, a evangelização não é propaganda, mas é testemunho, testemunho cristão, testemunho de amor, expressão do nosso amor ao Senhor, nosso Deus, que nos amou primeiro e nos enviou seu Filho Jesus para a nossa vida, felicidade e salvação. Na liturgia da palavra desse domingo, vemos esta leitura tão bonita, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o texto mais significativo de Pentecostes. Então, sinais que manifestam a presença do Espírito Santo. Primeiro, um grande barulho, O Espírito Santo incomoda. Depois, um forte vendaval que invadiu o lugar onde as pessoas estavam, uma forte ventania que lembra o sopro de Jesus ressuscitado, o sopro do Criador numa atitude repleta de amor,
um vendaval que tirava as coisas do lugar, né? Depois, além do vendaval, do barulho, línguas como que de fogo que caíam sobre os apóstolos. Línguas como que de fogo. Então, vento, língua, né? A presença do Espírito Santo traz movimento. E a presença do Espírito Santo traz comunicação. Lembra esse texto do livro dos Atos dos Apóstolos, que aqueles mesmos apóstolos, analfabetos, pescadores de profissão, agora iluminados pelo Espírito Santo, falavam. E todos entendiam o que eles estavam falando no seu próprio idioma. O Espírito Santo traz o dom da comunhão, traz o dom do entendimento. Esse texto do livro dos Atos dos Apóstolos faz referência àquele lá do livro do Gênesis, capítulo 11, que fala da Torre de Babel. Se o orgulho humano trouxe a divisão, o amor de Deus trouxe o entendimento, trouxe a comunhão, fazendo com que todos os povos se entendam. Fazer com que todos os povos se entendam na linguagem do amor, na linguagem que nosso Deus nos concedeu através do Espírito Santo. Queridos irmãos, queridas irmãs, a presença do Espírito Santo é essencial na nossa vida como cristãos. Estarmos sempre abertos à sua ação, invocá-lo sempre é fundamental para que a nossa pregação seja verdadeira, seja eficaz, para que os nossos dons e carismas e talentos possam frutificar em vida, em salvação, para a comunidade da qual nós fazemos parte, para podermos continuar a missão de Jesus, conforme o Evangelho de hoje, sendo sinal de reconciliação neste mundo. Que o Espírito Santo, dom de Deus, nos dê todos os dons e talentos para podermos, de fato, cumprir a missão que Jesus nos confiou. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas e segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei para sempre. Amém. Que o Senhor, Deus da vida, pela intercessão dos santos apóstolos, testemunhas da ressurreição das santas mulheres, que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se a mensagem correspondeu, curta, compartilhe com seus parentes e amigos. Até a próxima, se Deus quiser.